Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou iniciar aqui um projeto. A primeira etapa de um projeto é você coletar as medidas do ambiente ou coletar as informações do ambiente. Nesse caso, as informações que a gente vai coletar aqui é a título de orçamento apenas. E qual que é a diferença das medidas para orçamento e as medidas para poder fazer a execução do projeto? Medida de orçamento, eu preciso das medidas grosseiras, né, que a gente fala, as medidas gerais, que seria a altura do pé direito, tamanho do móvel que vai ter e apenas isso. Quando eu vou fazer a execução do serviço, aí sim eu preciso pegar todas as medidas do ambiente, ver onde é que tem tomada para eu poder fazer recorte, ver se tem rodapé para eu também considerar caso eu precise fazer um recorte ou um recuo. Então aí são as medidas mais finas, né? As medidas mais detalhadas. As medidas já para a execução do projeto. Então essa aqui, como é para o orçamento, então vai ser uma forma mais rápida, né? Para você fazer o orçamento, você não precisa tirar essas medidas finas, né? Porque você precisa ter o geral para assim fazer o seu orçamento e informar para o cliente. Tá? E para fazer esse tipo de orçamento, eu gosto de utilizar uma trena laser, porque é mais ágil, né? Então, quais as informações que eu preciso? Primeiro o que a gente vai fazer aqui nesse ambiente? Vai ser um guarda-roupa, né? Um roupeiro em L, que ele vai pegar essas duas paredes aqui. Vai pegar essas duas paredes aqui. Posteriormente, o cliente vai fazer uma cabeceira de cama e também um painel nessa outra parede. Então, como não é o caso agora, eu vou te explicar a questão das medidas para poder fazer esse roupeiro em L, tá? Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, eu preciso considerar que tem uma porta aqui de abrir. Então eu preciso considerar a medida que fica com a porta aberta para eu poder posicionar o armário aqui, tá? Então eu vou abrir a porta, pego aqui minha trena. Aqui deu 1,70 m e a parede toda ela tem 2,44 m. Então o que eu costumo fazer? Eu vou te mostrar aqui. Eu faço aqui uma reprodução de uma planta baixa, né? Aqui é a entrada do quarto, a porta, na outra parede tem uma janela, mas como eu só vou usar essas duas paredes, eu vou coletar informações apenas dessas paredes. Então eu tenho aqui que o tamanho total é 2,446 e a distância da porta até o final da parede é 1,74, 1.740. Então, tendo essas informações, eu já sei que o meu guarda-roupa, né, o roupeiro, esse lado, ele tem que ter no máximo 1,70 m. Então, para a gente trabalhar com uma folga, ele vai ter 1,65 m aqui, tá? Dessa ponta até lá. Então, eu faço esse esboço aqui, ó, dá uma olhada. A vista superior, ó. Então, eu venho com L aqui. Então, esse módulo vai ter 1,65 m. Tá? E aí agora eu preciso medir essa outra parede. Aqui de parede a parede, eu tenho 3,10 m. Eu faço essa anotação aqui. 3,10 m é o total. Só que o que eu preciso considerar? A cama do cliente vai aqui, com a cabeceira. E esse restante aqui, a perna do L, ela tem que ir até o final da cabeceira. Então eu preciso considerar qual é a largura da cama do cliente, mais uma folga de um lado e do outro. Nesse caso o cliente é uma cama de casal, então ela tem 1,38 m, né? A gente arredonda para 1,40 m. E mais 5 centímetros de cada lado que a gente deixa de folga para o cliente poder arrumar o lençol e arrumar a cama para não ter problema. Então de 3,10 m, o que eu faço? Eu subtraio 1,5 m, né? 1,38 m do colchão, mais essas folgas que eu comentei. Então, de 3,10 m, eu vou subtrair 1,5 m, que nesse caso, eu vou ter 1,60 m para eu utilizar aqui de armário, tá? Mas lembra que vai ser um guarda-roupa, um roupeiro em L? Então, o que eu preciso fazer? Eu considero qual vai ser a profundidade desse guarda-roupa,
que no caso a gente vai trabalhar ele com 550, né, 55 centímetros. Então desses 1,60 m, eu vou subtrair 55. Por quê? Porque vai ser um roupeiro em L, só que com 2 módulos separados, né? Não vai ser um canto em L com 2 portas de abrir. Vai ser um módulo para cá e esse engastado aqui. Então eu subtraio 1,55 m. Então esse meu módulo aqui vai ter 1,05 m. 1050, tá? Então eu tenho aqui 1,65 esse módulo e 1,5 esse, tá bom? Então eu considero aqui, coloco qual é a profundidade e aqui eu já tenho as informações básicas para poder fazer o orçamento. Qual uma outra coisa que eu preciso saber é a altura do pé direito. Qual o pé direito desse ambiente? Então eu vejo aqui, ó. No nosso caso deu 2,44. Então eu venho e anoto aqui. 2,44 m é a altura do pé direito. Então não repara o garrancho e a rapidez, que é só para você entender o processo, tá? Depois que eu faço isso, né, que eu faço a coleta do ambiente de acordo com a planta baixa dele, aí conversando com o cliente a gente vai decidir quais vão ser as divisórias desse guarda-roupa, onde é que ele quer um cabideiro, onde é que ele quer gaveta, prateleiras, quantidade, se vai ter sapateiro ou não. Então tudo isso eu faço na hora da coleta das informações do ambiente para poder passar o orçamento. E aí, tendo todas essas informações, eu consigo fazer o cálculo, faço o orçamento e informo para o cliente. Ele aprovando o orçamento, aí a gente retorna na obra, faz as medidas finas do ambiente, né? Considera rodapé, considera a tomada, como eu falei, disjuntor, o que tiver, interruptor, desculpa, e o que tiver, e aí sim a gente passa para execução do serviço. Mas como esse vídeo é para você ter uma ideia da coleta de informações do ambiente para a elaboração de um orçamento, a gente finaliza ele por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou algum comentário para poder acrescentar no nosso vídeo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo e até mais!